Pode sentar, querido. Amém? Eu hoje eu fiz um anúncio forte aí, eu queria... Apaga a luz para mim, ô, Juninho, só para mostrar o slide. Já, Aureliano? Tá. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar nesses nesses quatro próximos encontros que nós vamos ter nas terças-feiras aqui, tá? As próximas 4 terças-feiras, 19h30, nós vamos colocar todas essas mensagens no YouTube para que você possa ver depois de novo. Há uma urgência no coração do Senhor para que o Senhor partilhe desses segredos conosco. Então, vão ser 4 dias muito fortes para a gente aqui. E eu queria passar para vocês o que a gente vai falar. Nós vamos falar nesses 4 dias sobre Cristo e o reino. E daqui a pouco você vai entender que essa era a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos não falavam de outra coisa, a não ser disso. E hoje nós vamos falar do varão governante, o novo homem da nova criação, o cabeça e o corpo, para falar sobre Cristo e o reino, para falar sobre esse tema, a gente precisa saber quem é. E esse homem, esse alvo, que tantos textos dizem, né, que a gente é o nosso alvo, é chegar à estatura de homem perfeito, a união com Cristo, que vai ser consumada na volta do Senhor. Mas essa união já começou, amém? Porque nós somos a noiva, já temos um compromisso, já temos uma aliança com Ele. E esse casamento vai estar sendo mostrado para todo mundo, todas as nações da terra. Então a gente vai falar um pouco disso. Como é? Semana que vem vamos falar como é esse processo, né? Uma vez que você descobre a sua carreira, o plano eterno, como que nós nos encaixamos nisso, aonde nós realmente estamos nisso. Volta um pouquinho, filho. Vamos falar do amor, da aprovação, a transição de ovelhas para sacerdócio, a realidade dos filhos, tecnon e ruiós, maduros e imaturos, imaturos e maduros. Na outra nós vamos falar sobre onde é. Isso é tremendo, a convergência da terra com o céu, né, o estabelecimento do reino do Senhor. Isso está codificado na Bíblia, através da semelhança, a realidade do reino e a manifestação do reino. Jesus, ele sempre dizia isso, o reino de Deus é semelhante, enquanto ele não tinha morrido e ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, ele disse que, olha, naquele dia vão perguntar onde está o reino, e o reino já não é semelhança, o reino já está dentro de você. Amém? E quando ele voltar, esse reino que está dentro vai se manifestar. E por último nós vamos falar quando é. Um pouquinho do dia da expiação. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse dia da expiação. Nós vamos passar aqui do dia 29 para o dia 30 desse mês, 24 horas, orando, intercedendo, proclamando a palavra. Vamos começar sexta-feira, 3 horas da tarde, vamos virar à noite, ficar aberto aí, tá todo mundo convidado, inclusive, e esse dia é o dia do Yom Kippur. O que esse dia tem a ver conosco? Será que é um dia só um dia judaico? Você vai descobrir que não. A realidade dos judeus, dos gentios, e o cabeça, que é a cabeça dos dois. Nós precisamos estar prontos para o terceiro dia. Que terceiro dia é esse? E nós precisamos entender que o 7º dia, conforme Hebreus capítulo 4, diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém? Então, queridos, esteja orando, pode acender, por favor. Esteja orando sobre isso, para que nós possamos estar andando de maneira rápida, objetiva, e que o Senhor seja glorificado. Amém, amados? É um peso no nosso coração que nós precisamos dividir com a igreja. É bem verdade que toda segunda-feira nós damos a nossa escola aqui, que dura 9 meses, e a gente fala disso tudo. Mas, irmãos, creia no que eu estou te dizendo. Deus está incomodando o meu coração, e o coração de muitos irmãos que eu conheço, para acelerar, para que nós possamos
pregar o máximo que nós pudermos pregar, porque os tempos realmente estão abreviados. Amém? Glória a Deus? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre esse Cristo. Quem é? Quem é esse Cristo? Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Então, se você tem caneta, papel, precisa anotar, nós vamos falar muitos textos. Obrigado, irmão. Você vai precisar estudar depois. Reuniões são para dar as chaves. É impossível em 1 hora e meia, nós falarmos tudo. Então, você pega as chaves, mas você precisa agora abrir as portas, né? Você precisa ir para casa, estudar. Nós estamos aqui auxiliando você, para que você possa, a partir do que você vai ouvir aqui, continuar se alimentando e crescer no Senhor. Amém? É isso que a gente espera de cada um de vocês. Não deixe que essa reunião acabe aqui. Não deixe que o culto acabe aqui. O culto precisa continuar na sua casa. Amém, irmãos? O estudo precisa continuar na sua casa. Ministros não são aqueles que dão tudo, eles dão as chaves. E, dependendo do nível de interesse de cada um de nós, aqueles que gostam, aqueles que estão interessados, eles vão atrás. E o Senhor vai revelar aqueles que buscam. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito das coisas que nós vamos falar nesses 4 dias são segredos, são mistérios. O apóstolo Paulo fala no livro de Efésios sobre os mistérios, segredos. E mistérios e segredos não são achados em qualquer lugar. Mistérios e segredos precisam ser procurados. Amém? Então eu quero que você te incentivar a isso, a desejar o Senhor, a buscar o Senhor. O Senhor me ensina a tua palavra. Que o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, né? Então, que você não seja aquele que diz: eu vou para o culto e vou aprender lá. Não. Você vai receber chaves, você vai receber diretrizes, orientações, mas muito do teu crescimento vai ser dado mediante o teu interesse. É o que você vai fazer depois de ouvir tudo que você vai ouvir. Amém? Vamos abrir em Efésios 1, a partir do 17. Vamos ler com bastante calma. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está vendo? É isso que nós estamos falando. Deus vai dar esse espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para o qual ele vos chamou, e quais as riquezas da sua glória nos santos, da sua herança nos santos. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo do pé desse Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude, em outra versão, o complemento daquele que enche tudo em todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, só essa leitura já nos apaixona. O apóstolo Paulo está no auge da sua maturidade.
ele escreve a epístola de Efésios junto com a epístola de Colossenses, que são as epístolas mais profundas dele. Colossenses vai falar da glória de Cristo, da glória do cabeça. E Efésios vai falar sobre a glória da igreja. Colossenses fala da glória do Senhor como marido, como o cabeça, como Cristo. E Efésios traz essa revelação maravilhosa, unindo o cabeça à igreja. E ele chama isso de aquele que sujeita todas as coisas debaixo do seu poder. Esse Cristo que está sendo formado. Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso. E Paulo diz que só vamos entender isso pelo Espírito de Deus. Por isso que ele começa dizendo, eu oro para que o Espírito do Senhor, eu oro para que o nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Jesus disse, qual pai que, sendo bom, sendo mau, dá coisas ruins para os seus filhos? E ele dá um exemplo. Qual o pai que quando o filho pede um ovo, dá uma serpente? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É nesse contexto que nós temos que ler, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei, batei e abrir-se-vos-á. É uma pena que muitos deturparam essa palavra de Jesus e acham que Jesus está dizendo, se você quer uma bênção, um carro, uma casa, ou seja lá o que for, bata, que Jesus vai ouvir. Mas Jesus não está falando isso. Jesus está falando para insistir, para que o Espírito de Deus seja pleno em nós. Amém? E um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus é alguém que vai conseguir entender os mistérios do Senhor. Amém, querido? Os judeus dizem que você pode ver a Torá de 4 formas. E eles têm lá os termos técnicos que não vem ao caso aqui, mas de uma maneira muito rápida, você pode ver a Torá como a lei, a palavra, como uma árvore. Onde você pode pegar o fruto, você pode pegar a folha, você pode entender as propriedades do caule e da seiva que corre dentro da árvore, e você pode entender os mistérios da raiz, que estão escondidos. Amém, amados? Quem é você nesse barco aí? Né? Então, você olha para a palavra e diz, eu tenho uma bênção para mim. Né? Tem gente que olha para a Bíblia e só vê a bênção para ele. Deus vai me abençoar, Deus vai... É esse que está olhando como se a Bíblia fosse uma árvore e ele só quer o fruto. O problema de pegar o fruto é que você não se relaciona. Você pega o fruto, você pega o que você quer e vai embora. Aí o segundo nível, da folha, você sabe que as medicinas, os medicamentos são feitos com folhas. Então você já tem um nível de relacionamento maior. Já não é uma coisa que você vai se alimentar somente, é uma coisa que você vai se alimentar, mas você também pode trazer cura para outras pessoas. E aí nós estamos mergulhando na forma de ver a Bíblia. Os outros já conseguem enxergar o que está dentro da árvore, entende que tanto o fruto e a folha só estão ali porque existe uma vida, existe uma seiva invisível, né? Não invisível, mas não visível aos olhos humanos, que corre por dentro dessa árvore, ao ponto de trazer vida a toda a árvore. E existem aqueles que, como você, que querem buscar os segredos escondidos. Aqueles que amam o Senhor e buscam o Senhor e entendem o Senhor. Amém? Aqueles que pegam aquela palavra de 1 Coríntios 2, 9, diz, aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não penetrou em coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. E o versículo 10 diz,
E Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas. Amém? São aqueles que querem entender os segredos celestiais. Para quê? Para ficarem mais inteligentes do que todos? Não, para amarem mais o Senhor. Amém, amados? Nossa geração precisa entender a Bíblia. Alguém me perguntou, pastor, como que eu faço para deixar de ficar desanimado? Conheça Cristo. Amém? Embora a igreja tenha andado aí por caminhos de, o povo está desanimado, vamos fazer festa, o povo está desanimado, vamos fazer noite gospel, o povo está desanimado, vamos fazer o que o povo quer fazer para ver se anima o povo. Não, sabe como que anima alguém? Sabe? Conhecendo a pessoa do Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se isso não animar você, meu irmão, desculpe, nós não temos outra forma de animar. Então, a forma de ânimo, o que nos mantém de pé é esse mergulhar nas revelações do Senhor, esse conhecimento do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que isso só pode ser conhecido pelo Espírito. Amém? No livro de Atos diz que Priscila, a esposa de Áquila, ela estava numa reunião e de repente o Espírito Santo abriu o seu coração para que ela entendesse tudo o que Paulo estava falando. Amém, queridos? Enquanto eu estou pregando aqui, você devia estar, Senhor, abre meu coração, porque senão você vai achar que é a performance do pastor ou do irmão que está aqui na frente. Não, querido, o semeador saiu a semear, a semente é uma só, mas 4 solos ele encontrou. Que ele possa encontrar o nosso coração como um solo propício ao crescimento dessa semente. Amém, amados? E como nós vamos conseguir isso? Pelo Espírito de Deus. Isso é um segredo maravilhoso. Para nós ministros, isso é libertador, porque nós agora não estamos mais preocupados em mudar o mundo. Nós pregamos a palavra e dizemos, nós pregamos, plantamos, Apolo regou, mas quem dá o crescimento ainda é Ele. Amém, amados? Então Paulo, debaixo dessa realidade, ele diz, se vocês não tiverem o poder da glória e a presença do Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria e revelação, e aí ele diz, eu oro também para que vocês sejam iluminados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. O véu que cega o entendimento dos incrédulos, que andam segundo o curso dessa vida. Efésios 2 vai dizer isso, um pouquinho mais à frente. Ele vai dizer, porque há um véu, há algo que cega o entendimento dos incrédulos. E quem são os incrédulos? São aqueles que escolheram andar conforme o curso dessa vida. Então, revelação, querido, tem muito a ver com o estilo de vida que nós decidimos para nós. Nós decidimos seguir ao Senhor, nós decidimos amar ao Senhor, então o Senhor vai nos revelar. Mas aqueles que andam segundo o curso desse mundo, segundo o fluxo desse mundo, que nós estávamos orando bem há pouquinho tempo aqui, e meu irmão, se você é um filho de Deus e ainda não viu que nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio, eu não sei em que mundo você vive. Ah, isso é exagero. Não é, querido. Nós estamos vendo coisas que os nossos pais, os nossos avós nem sonhavam em ver. Então o curso desse mundo está indo. E Deus cega, para a revelação, querido, Deus cega o entendimento daqueles que decidiram continuar vivendo no curso desse mundo. Amém? Mas nós nos convertemos. Você pode dar um aleluia para isso? Você sabe o que quer dizer a palavra conversão? Mudança. Né? Eu estava indo para um lado e de repente eu converti. Então eu estava indo no fluxo do mundo e agora eu sou um convertido. Então não me venha dizer que você é convertido se você ainda vive da mesma forma que vivia antes de, entre aspas, aceitar a Jesus.
Você não é um convertido, você é um irmão. Aliás, não sei se é irmão, você é um amigo querido, que a gente gosta muito de receber aqui, amém? Mas se não há conversão, não há filiação, não há mudança. E o Espírito Santo não pode operar, amém? Ainda que queira. Então por isso que Paulo começa falando sobre isso. Eu oro para que vocês sejam extremamente impactados com o poder do Espírito de Deus. Querido, nós como irmãos, nós deveríamos estar pedindo só uma coisa para o Senhor: vem com teu Espírito e nos enche, nos enche. A igreja não deveria ter mais pedido, não, era só esse. E aí você ia ver o que ia acontecer. Todas as coisas seriam acrescentadas, porque esse Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. E quando nós estamos em Cristo, nós não temos necessidade de nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então Paulo vai dizer que você precisa do Espírito para entender, versículo 19, a suprema. Sabe o que é suprema? Não é só a grandeza, é a suprema grandeza do seu poder. É aquilo que está acima de tudo. E aonde ele manifestou essa suprema grandeza do poder? Em Cristo, está no versículo 20. Ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos céus, acima. Meu irmão, o meu Jesus está acima, aleluia, de todo principado, aleluia, de toda potestade, de todo hoste espiritual da maldade, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, e a palavra século aqui não é 100 anos, é era, não só nessa era, mas também na era vindoura, ou seja, no milênio, na manifestação do reino nessa terra que nós vamos experimentar. Cristo está acima de tudo e de todos, esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor, aleluia. E aí no 22 ele vai dizer, Deus sujeitou todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. E no hebraico, e no grego, e no aramaico, e no inglês, e em qualquer língua que você escolher para falar. Todas significa, sabe o quê? Todas. Tudo está sujeito a esse Cristo. Não estará sujeito, já está sujeito. Irmão, essa já é uma realidade. Eu gosto de entender a cruz como algo que... Você sabe que Deus criou o tempo. Amém ou não? Você sabe disso? Na eternidade não existe hoje e amanhã. Deus criou o tempo, assim como criou você e eu, assim como criou a terra, como o sol, Ele criou o tempo. O tempo é uma fenda na eternidade. Amém? Então esse tempo, ele tem, vamos dizer, me perdoa a redundância, mas ele tem lugar para começar e lugar para terminar. E tem uma dica aí, hein? Se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, é bem provável que esse tempo que Pedro vai dizer, Moisés vai dizer no Salmo 90, que um dia para Deus é como 1000 anos, é muito provável que esse tempo de vida, essa fenda na eternidade, seja de 7.000 anos. Conforme Isaías 46, eu anuncio o fim desde o princípio. Eu creio nisso. Não estou sozinho nisso não, muita gente crê comigo. Tem gente que acha que vai, não, queridos, essa vida que nós vivemos é uma fenda na eternidade. Amém, amados? Glória a Deus. E o que é a cruz? E o que é aquela sexta-feira, aonde o meu rei carregou uma cruz, foi chicoteado, se pendurou no madeiro, foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado. Mas quando reclinou a cabeça e inclinou o espírito, mostrando que tinha total domínio sobre a morte. Não é a morte que me pega, sou eu que me entrego a ela. Ninguém morre
reclinando a cabeça antes. Primeiro morre, depois reclina a cabeça, mas ele é o único da história de todos os tempos que reclina a cabeça antes e diz: Pai, eu entrego o meu espírito a ti. E trevas cobrem a terra, e o véu do templo se rasga de cima a baixo, mortos são ressuscitados. Sabe como é que nós enxergamos a cruz? Nós enxergamos, se o tempo é uma fenda na eternidade, nós enxergamos a cruz como uma fenda da eternidade no meio do tempo. Porque só assim a gente explica, porque a cruz ela não alcançou só aqueles que estavam há 2000 anos, a cruz alcançou Davi, a cruz alcançou Adão, a cruz alcançou Samuel, a cruz alcançou todos os outros para trás, a cruz me alcançou e a cruz vai alcançar todos aqueles que creem nele durante todo esse espaço de tempo que nós chamamos de cronológico. É como se fosse um portal que abre a eternidade. Eclesiastes vai dizer: e o Senhor colocou a eternidade dentro do homem. E aonde você acha que ele colocou? Na cruz. Ele coloca o eterno, ele coloca o poderoso. E, meu irmão, você precisa conhecer ele. É tanto desânimo, é tanta oscilação. Meu Deus, é tão difícil pastorear. Você pergunta para a esposa: cadê o fulano? Desanimou. Mas de novo. E a fulana? Essa semana ela está animada. É porque não tem a visão dessa obra, dessa grandeza, desse poder, desse dia maravilhoso que é a cruz, a ressurreição, que faz com que todos sejam encaixados nessa fenda, na fenda da rocha. Aleluia, meu irmão! Eu quero ver a tua glória, Moisés. Senhor, Moisés, ninguém pode ver a minha glória sem morrer. Então, mas vai, sobe, se esconde na fenda da rocha. Eu vou abrir uma fenda no meio da rocha e você vai entrar nela. E ali não é tempo, ali é um ambiente de eternidade. E sabe o que Deus fez? Colocou a mão em cima e disse: agora você está dentro do meu tempo, do meu cenário, da minha eternidade. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Eu quero estar na fenda da rocha. Por isso que se você não entrar pela cruz, querido, você não tem escapatória. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas ou uma forma de viver melhor. Não, o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa se chama Cristo Jesus. A eternidade que entrou dentro do tempo. João fala isso: no princípio criou Deus o céu e a terra. E engana você se você achar que esse princípio ele está falando de cronológico, ele está falando de principal, no princípio, ou seja, sobre ele. A terra, Colossenses vai dizer: nada do que foi feito se fez, tudo foi estabelecido sobre ele, e sem ele, nada do que se fez subsiste. Nós estamos aqui para exaltar a pessoa de Cristo, exaltar a pessoa do nosso Senhor. Essa que você fica desanimando toda hora, essa que você fica crucificando toda hora, Jesus. É bom que você saiba quem você está crucificando todos os dias. É bom que você saiba, irmãos. Quando você conhece um Jesus, mais ou menos, um curandeiro, o que dizem os homens que eu sou? Um profeta. Não, não é mais que profeta. É João, é Elias, não. Aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele, a promessa da eternidade entrando no coração do homem. Tu és a fenda que, rasgado na cruz, me faz entrar nela. Amém? O nível aumenta, e aí você começa a saber quem você está rejeitando. Ou então você começa a saber quem você está adorando. Cristo é o centro de tudo. Não há outro assunto na Bíblia que não seja o Cristo. Lucas 24, 27, Jesus pregando para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que ele vinha explicando em toda a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e em todos os profetas. Pensa num profeta.
tudo o que se havia escrito a respeito dele, tanto na lei como nos profetas, ou seja, em todas as escrituras. Todas as escrituras só tem um assunto: Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então não me venha, meu irmão, dizer que a igreja tem que pregar prosperidade, eu tenho que pregar isso ou pregar aquilo. Vamos deixar esses lixos para lá, e vamos deixar que isso corra atrás de nós. O nosso assunto é Cristo e o seu reino. Amém, amados? Então, o que você vai descobrir hoje é que esse Cristo é muito mais do que aquele Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. E olha que aquele já é poderosíssimo. Mas esse Cristo engloba você também. Porque esse Cristo é um cabeça e um corpo. E você é o corpo de Cristo. Você já parou para pensar que você se chama, você só tem um nome? Eu não posso chamar você de a cabeça de um nome e o corpo de outro. Seria algo bizarro. Né? Como que eu vou chamar você de... Qual o seu nome? Fulano de tal. Não, a cabeça chama isso, mas o corpo se chama... Não, o cabeça e o corpo com um único nome. Amém? Esse povo que se chama pelo meu nome. Então nós vamos aprender que para ser chamados pelo nome dele, nós precisamos abdicar do nosso nome. Nós temos que negar-se a si mesmo, para que esse nome nos alcance. Amém, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, mantenha em Efésios e depois abra em Atos 5:42. Eu amo esse Cristo, irmãos. É a visão desse Cristo que faz nos não ficar desviando, não ficar cocheando entre dois pensamentos. Aleluia! Pedro não tinha ainda a revelação do Cristo e negou Jesus. Mas esse mesmo Pedro, depois da revelação do Cristo, não ousou: me crucifique, por favor, de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Paulo não tinha a revelação do Cristo e matava pessoas, e autorizava que pessoas fossem mortas. Mas quando ele foi capturado por essa visão celestial, ele simplesmente se cai no chão, fica cego das coisas do mundo. Depois ele vai dizer para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não posso ser desobediente à visão celestial. Tomé não cria, mas quando viu, se rendeu e disse: Senhor meu e Deus meu. A nossa oração é que toda a igreja tenha a visão desse Cristo, irmãos. E não pense que só porque você aceitou a Jesus, você tem a visão dele. A visão é capturada na caminhada. Muito da igreja do Senhor ainda não consegue entender quem é Jesus, quem é Cristo. Atos 5:42. E todos os dias, diga comigo, todos os dias, no templo e nas casas, quer dizer, além de ser todos os dias, era em todos os lugares, não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Meu pai, sublinhe esse texto aí. Ô pastor, eu não gosto de rabiscar minha Bíblia. Rabisca ela, sublinha ela aí. O que era a doutrina dos apóstolos? Né? Tem gente que fala assim: hoje eu não vou à igreja. Não, esquece, irmão, a igreja não é um local, a igreja é você. Você vê aqui como é que funcionava? Seja no templo ou seja na casa, o estilo de vida deles e o que permeava a sua mente era um só assunto: Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Atos 28:23, abre aí. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele
onde estava morando Paulo. Estava preso numa prisão domiciliar, aos quais explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Queridos, nós estamos com uma bomba na nossa mão aqui. Deixa eu traduzir para você. Atos 5:42 diz que todo dia, no templo e na casa, o assunto da igreja e dos apóstolos era o quê? Cristo. Atos 28:23 eleva o nível. Já não é todo dia, é todo dia e também é o dia todo. Você pode dizer comigo, todo dia e o dia todo, o meu assunto é Cristo. Aí você avalia se nós estamos nessa ou não. Mas isso era o que a doutrina, era assim que a igreja primitiva, não tinha tempo para campanha, não tinha tempo para chorumela, não tinha tempo para desânimo, não tinha tempo para hoje eu não vou, não tinha tempo para pastor, pode ir domingo no shopping, não tinha tempo para isso. Por quê? Porque todo dia e o dia todo o assunto era Cristo e o seu reino. É assim que a igreja foi estabelecida. Essa é a doutrina dos apóstolos, que está lá em Atos 2:42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, etc, etc, etc. Então, se você quer saber o que a igreja deveria pregar, é só voltar para as Escrituras. Não há outro assunto. Não se deve falar de outra coisa. Paulo escolheu um dia inteiro. Tem uma versão que diz aí, a minha não é mais outra, Atos 28:23, que foram até ele os interessados. Quem tem essa versão? Levanta a mão. Ó, pelo menos os interessados. Você está vendo, querido? Não é algo que é falado nas praças ou nos palanques, é algo que é falado numa prisão domiciliar. Aonde você tem que ir porque você está interessado. Jesus tem disso, irmão. Falava tudo para todo mundo na multidão. Mateus capítulo 13, depois você vai ver lá. As parábolas, né? Semeador, joio do trigo. E no meio do caminho ele fala, discípulos, vamos para casa. E aí até a metade, já tinha falado 3 parábolas. As outras parábolas que Jesus vai falar são a respeito de coisas escondidas. Pérola escondida. Amém? Tesouro escondido. Quem gosta de coisas escondidas? Você não vai encontrar na feira. Você vai encontrar no quarto fechado. Na intimidade. No desejo, na busca. Querido, nós necessitamos ser capturados por essa visão. Amém? Então, o assunto da igreja era esse. E Paulo dizia, eu preciso mostrar isso na Bíblia para eles. Em todos os livros, que esse é o assunto da igreja, Cristo e o seu reino. Jesus já havia falado isso em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, essa deve ser a nossa busca, essa deve ser a nossa sede, esse deve ser o nosso pão. Essa deve ser a nossa bênção. Nossa bênção não é plural, a nossa bênção é singular. Uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa. Aleluia. Davi vai dizer isso, Salmo 27. Marta, Marta, está ocupada com muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. E Maria escolheu essa parte, por isso que ela está aqui debaixo dos meus pés. Amém, querido? Que nós possamos nos convergir, capturar o nosso coração. Eu estou feliz, irmãos, porque eu estou vendo isso acontecer com o remanescente nessa nação.
Eu estou vendo pessoas, aonde eu vou, eu estou vendo pessoas sendo impactadas por essa realidade. Não são muitos não, são só os interessados. Como diz Atos 28, 23. Glória a Deus, querido, porque você está aqui hoje, porque você recebeu aí o convite, você é um interessado. Amém? Mas eu mandei convite para muito mais gente que não veio. Mas por quê? Porque não tem interesse. E quem não tem interesse, irmãos, não vamos criticar, não vamos bater, vamos entender que não é o tempo. Mas revelação, se você não tem interesse, esquece, Deus não vai dar pérola aos porcos. Coisas profundas, maravilhosas, tremendas, é para a gente parar tudo e dizer, eu quero ouvir o Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Então, quem é esse Cristo? Esse Cristo é o cabeça e o corpo. Você e eu precisamos entender a diferença, irmãos, entre Jesus e Cristo. Muitos acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Como você aí é João da Silva, aí alguém pensa, é Jesus Cristo. Mas não é. Cristo quer dizer o Messias, ou ungido. Eu gosto dessa palavra ungido, porque esse ungido de Jesus não é só ungido por fora, é ungido por fora e por dentro. Sabia disso ou não? Curiosidade, porque outros foram ungidos no Velho Testamento, mas o Messias, Hamashia, é ungido por fora e por dentro. Por isso que você vai ver o Apocalipse dizendo que ele tem olhos como chama de fogo. E você acha que é só o olho dele que está pegando fogo? Deixa eu te dizer, o olho é a parte que você vê, ele está pegando fogo inteiramente por dentro. É que do olho dá para ver aquela chama de fogo, mas se você pudesse ver, irmãos, há uma unção dentro dele, há um fogo dentro dele, tomou o corpo inteiro. E quem é o corpo? Diga a igreja. Você também estará com fogo dentro de você. Aparece nos olhos, mas você está pegando fogo por dentro. Eu gosto de falar isso, irmãos. Essa semana Deus me falou algo tremendo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Deixa queimar, amém? Tá bom. Eu já desisti de esboço há muito tempo. Irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus, arranja outra aí para mim. 1 Pedro capítulo 3, versículo... Não, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. 21. E 22. Aleluia! Vem comigo. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, por que ele morreu e padeceu uma única vez? Para nos levar a Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucas, isso é 8, obrigado meu querido, almas se salvaram através da água. Diga comigo, água. Agora olha o que diz o 21, que também agora por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o 22, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, e a ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e a potestade. Aleluia! E a ele estão sujeitos, não estarão, já estão sujeitos. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui? Você sabe que o mundo foi destruído uma vez. E qual foi o elemento que Deus usou? Água. E você sabe que o mundo, esse sistema, será destruído uma segunda vez. E qual o elemento que Deus vai usar? Fogo. Amém? 2 Pedro 3, você vê que é o mesmo apóstolo falando, né? Ele dá uma... E depois ele vai falar um pouquinho mais profundo. Não é à toa que quando você vem para Cristo, você passa pelas águas. É isso que Pedro está dizendo.
que as águas ali são uma figura do batismo. Você leu isso aqui? Então pensa uma coisa, se na primeira destruição vem água, mas se você já está dentro da água, entendeu? O que vai acontecer? Você é salvo. Não foi isso? Aonde Noé estava quando o dilúvio veio? Aleluia! Em Cristo, na água. Porque a arca é uma figura de Cristo. Por isso que você precisa tomar cuidado, querido. Quando Noé começou a construir a arca, estava um sol de rachar. É por isso que eu quero, o pessoal espera assim, vamos construir a arca, trovão, todo mundo vai querer entrar na arca. Agora, vai fazer uma arca com sol quente. Todo mundo vai dizer, essa conversa fiada, derrubar, olha o sol aí, eu estou indo para a praia. Como é que vai chover? Esse velho é doido. Esse Noé é maluco. É isso que Jesus fala, será como nos dias de Noé. Parece que não, mas é. Amém? Então pensa comigo, quando o dilúvio vem, que é um juízo na água, quem é que é salvo? É aquele que já está na água. Aleluia! É isso que Pedro está dizendo. Agora vem comigo, quando o fogo vier, quem que vai ser salvo? Eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para quê? Para que quando o juízo vier com fogo, não dá para queimar quem já está queimado, irmão. Vai ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, bota no fogo, fica tranquilo, já estou queimado, eu já tenho um fogo cerrado no meu peito, eu já estou queimando na presença dele. Você entende, irmão? Essa é a realidade que nós precisamos perseguir. Então, ele providenciou tudo. Eu vos batizo com fogo. O que a gente devia estar pedindo? Senhor, me queima com teu fogo, me queima. Porque entendendo que ele vem, Hebreus 12 vai dizer que ele é um fogo consumidor. Mas um pouquinho antes de Hebreus 12, 22, 23, ele vai dizer que a gente já chegou na Nova Jerusalém, já chegamos na Assembleia dos Justos aperfeiçoados a Deus, já chegamos ao sangue que clama melhor do que o sangue de Abel. Depois ele vai dizer, porque assim como Ageu escreveu lá, ele não fala o nome de Ageu, mas ele está citando uma profecia do Velho Testamento, abalarei o que pode ser abalado. Vire para o seu irmão e fala assim, irmão, eu já estou queimado. Pode falar, vem fogo, eu já não posso ser mais abalado. Então ele diz, abalarei aquilo que pode ser abalado, mas eu tenho para vocês um reino inabalável. Sabe como que ele termina o capítulo 12 de Hebreus? Porque Deus é um fogo consumidor. Se você não entender isso, você acha que ele mudou de assunto. O que tem a ver abaleio e fogo consumidor? Acho que o autor deve ter errado aqui. Não, ele está dizendo, eu venho abalar tudo com fogo. E eu espero que existam pessoas queimadas com fogo já na terra. Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Deixa eu te traduzir. Porventura, quando o fogo vier, vai ter gente pegando fogo na terra? É isso que ele está dizendo. Então o que nós deveremos fazer, Senhor, me batiza com teu fogo. Me batiza com teu fogo. Oh, meu Pai! Não fica fazendo campanha para... Pede para batizar com fogo, irmão. Amém? Pede para queimar você por dentro. Glória a Deus. Então, para a gente receber esse nome, a gente precisa abdicar do nome que nós temos. Quem aqui sabe que Eva não comeu do fruto da árvore do bem e do mal? Tem muita gente nova, né? Eu quero dizer para você, Eva não comeu da árvore proibida. E a Bíblia diz isso. Aí sua cabeça deve estar pensando, meu Deus do céu, que mulher que comeu, que meu pai, será que tinha outra mulher lá escondida atrás da árvore? Não, a Bíblia não diz que Eva comeu da árvore do bem e do mal. Os mais antigos já sabem disso. Abra sua Bíblia em Gênesis 5:2.
Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou pelo nome de... Cadê a Eva? No dia em que foram, Deus não criou a Eva. Porque na criação e na mente de Deus, não existem dois, existem um único ser. Amém? Esse governo do reino é para esse ser, marido e mulher, os dois em um só. Abra em Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso é um mistério. Porque Deus diz, eu criei um só, mas eu criei macho e fêmea. Deus os, plural. Deus não o abençoa, Deus os abençoou. E lhes disse, plural, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, o governo, diga comigo, o governo é para os dois, não é só para um. E isso responde essas andanças que a gente vai por aí, e as pessoas que são incrédulas dizem assim, mas se Deus existisse, se Jesus existisse, não tinha tanta gente morrendo, o trem não tinha saído do trilho, o pedófilo, não, Jesus, mas o problema é que o governo não é só do cabeça, o governo é do cabeça e do corpo. Aleluia! E o corpo está sendo edificado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz, cooperai com essa salvação. Olha que lindo, irmãos. Ele edifica, mas nós cooperamos com essa edificação. Como que nós cooperamos? Efésios 5, submetendo, aceitando o governo. Porque o marido que é Cristo nos ama, mas nós que somos a esposa nos submetemos. Amém? Quantos aqui não têm se submetido ao tratamento de Deus? Alguns. Mesmo o Cristo que nos ama, necessita que nós cooperemos com essa salvação. Nos submetendo. Quantos estão entendendo isso? Então isso a igreja precisa entender. Amém? Então essa criação é uma criação que você precisa entender por pelo menos duas óticas. A primeira, Deus criou o homem e a mulher é o mistério dentro do homem. Aleluia! Abre em Efésios capítulo 1. Versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora preste atenção no 4. Pois Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós, como esposa do Cordeiro, nós fomos criados dentro dele. Aleluia! Com um único nome, irmãos. Então, quando a mulher come, não é Eva que está comendo, é o Adão que está comendo. É por isso que Deus fala lá, que não precisava nem o Adão comer, já comeu um, comeu os dois. Você entendeu? Agora, quem é que vai dar nome a Eva? Deus? Quem sabe? Abra em Gênesis 3:20. Eva é uma invenção, uma nomeação do homem, não de Deus, depois do pecado. Eu quero repetir isso, irmãos, porque isso é importante. Chamou o homem, a mulher, Eva,
porque era a mãe de todos os seres viventes. Então, a partir daí, todos os seres viventes nascem de um casal separado. Nasce de um casal que já não estão unidos um ao outro. E qual é a história de toda a Bíblia? A Bíblia vai juntar, através de Cristo, aquilo que o pecado separou. Romanos 3:23, todos nós estávamos destituídos da glória, porque pecamos e todos, diga todos. Por quê? Porque todos nascem desse casal, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo 24 diz, e gratuitamente foram justificados em Cristo. Amém, amados? Que pessoas não deveríamos ser, irmãos, diante de tão grande bênção, diante de tão grande presente. O Senhor está nos trazendo de volta para Ele. João 17, naquele dia, todos vão saber que eu estou em você, e vocês estão em mim, e nós estamos no Pai. Aleluia. Porque nós estamos voltando para a nossa origem, que é celestial. Você sabia que se tirar alguém do seu ambiente em que ele foi criado, ele morre? O que acontece quando você tira um peixe da água? Hein? Morre. O que acontece quando você tira uma planta da terra? Então diga assim, peixe da água morre, planta da terra morre. Agora, onde o homem foi criado? Alguém pode dizer, foi da terra, será? Gênesis 1 fala da criação. Gênesis 2 fala de Deus formando o homem. Quando ele vai, Tiago, formar o homem, ele olha para a terra e pega o barro. Mas quando ele vai criar, ele olha para Jesus e o Espírito Santo e fala assim, façamos. Vira para o seu irmão e fala assim, você foi criado no céu, querido. Se arrancar o céu de você, você está morto. Já é uma realidade. A nossa criação não é terrena, a nossa criação é celestial. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia! Não é uma opção, eu vou aceitar Jesus. Não, querido, não aceita Jesus para a tua vida melhorar. Não aceita Jesus para ganhar bênção. Se você está nessa, você está frito. Você precisa de Cristo, porque você precisa voltar para o ambiente onde você foi criado. Um ambiente onde não tem pecado, um ambiente onde não tem... Aleluia! Então é por isso que a gente está sendo conectado ao céu. Não um céu futuro, ruas de ouro, onde a gente vai continuar a alimentar o nosso egoísmo. Né? Aquelas pessoas que falam assim, eu gosto daquela igreja porque aquela igreja prega uma palavra que me abençoa. Eu gosto daquela igreja porque os irmãos são uma bênção para mim. Parece até um Jacó. Jacó pegou a pedra, erigiu, estava descansando, erigiu como coluna. Aí o voto de Jacó, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar, se o Senhor me trouxer, eu vou dar o dízimo depois. Quem você pensa quando você ouve isso? Você pensa no menino falando, alguém que está começando. Ele olha para a casa de Deus e acha que a casa de Deus tem que abençoar a vida dele. Aí quando a casa de Deus, que é a igreja, não está abençoando ele, o que ele faz? Estou sentindo de Deus de ir para outro lugar, pastor. Quando alguém fala, Deus que te falou, tchau. Você não vai insistir para eu ficar? Como? Deus te falou para você ir embora? Você entende? Mas geralmente, irmãos, nós mudamos e trocamos de lugar porque nós entendemos errado o Evangelho. E a gente entende, por isso que é preciso ensinar e é preciso viver isso. Vamos fazer um trato aqui, enquanto eu estou te ensinando, você está clamando aí no Espírito, falando, meu Pai do céu, me revela essas coisas, vem com tudo, vem com fogo para dentro de mim. Que a gente tenha uma reunião hoje, igual a que Paulo estava tendo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração da Priscila para ela ouvir, para ela entender. Não abriu de todos não, abriu dela. Eu não sei o que aquela mulher estava falando.
A mulher devia estar chorando, dizendo, meu Deus, eu não entendo nada. Faz alguma coisa, Senhor. E Jesus olhou e falou, tá bom, você vai entender. E quando alguém entende, muda de vida. Amém? Nós fomos criados no céu e precisamos entender que nós fomos criados nele. Qual é o teu nome, irmãos? O que é a Babilônia de Gênesis 11? Vai lá. O que é a Torre de Babel de Gênesis 11? Nós vamos ensinar aqui o que é a Torre de Babel. Você acha que a Torre de Babel é só um negocinho que aconteceu lá atrás, né? Eu vou te dizer o que é, depois você tira a conclusão. A terra tinha uma só língua, uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sineá e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes sirvam de pedra e o betume de cal. Agora olha o 4. Então disseram, vinde, edifiquemos para nós. Primeira característica da Babilônia. Edificam para si e não edificam para Deus. É o que eu acabei de falar aqui. Você olha e nós olhamos para a realidade do nosso relacionamento com o Senhor e acha que você é o beneficiado. Onde que está a minha vitória? Onde que está a minha bênção? Onde que está? Isso é Torre de Babel, queridos, isso não é igreja. Torre de Babel é a mesma coisa da Babilônia do Apocalipse. Desde que o Adão peca e o pecado separa, e Jesus vem para unir por isso que eu disse que a cruz não é algo cronológico para frente, a cruz é uma fenda na eternidade, que vai até Adão, vai até Caim, vai até Abel, o sangue que clama melhor do que o de Abel, entendeu agora? E quando é que o sangue de Abel estava clamando? Lá no início, mas o sangue de Cristo é o sangue que vai para frente, vai para trás, e assume todo o governo de todas as épocas. Glória a Deus! Meu Deus do céu! Vem comigo, irmão. Que esses céus estejam liberados para você entender essas coisas que estão sendo faladas aqui. Então o sangue dele, a fenda, né? A fenda no seu corpo. Isso é tudo por ele, porque dele, por ele e para ele. Você tem coragem de dizer, não é para nós, é para ele. Por isso, irmãos, que verdadeiros ministros não vão lamber feridas. Verdadeiros ministros não vão ficar dizendo, você não está gostando da igreja, você não está gostando, você não gosta das músicas que a gente canta, e a pregação não me agrada, isso não me agrada. Querido, isso é Babilônia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você devia sublinhar, circular, pintar de amarelo, botar uma seta gigante e botando Babilônia edifica para si. Nova Jerusalém edifica para ele. Ai, meu pai! Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque Deus entregou a esposa para Adão. Foi quando ele formou. Entende ou não? Efésios vai dizer, purificando-a, lavando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentar para, complete, ele, diga ele, igreja gloriosa, santa, sem mácula, grande esse mistério, porém eu me reviro a Cristo e a igreja, tem duas cidades sendo edificadas, uma pelo homem caído, e outra pelo Cristo. Amém? Uma pelo Adão, pela natureza humana, outra pela natureza celestial. E o nome dessas duas cidades vão se encontrar lá vão se encontrar lá no Apocalipse. O 18, vou destruir a Babilônia. O 21, desce Nova Jerusalém. Você precisa entender de qual cidade você é, querido. Então a primeira coisa,
da Babilônia? Edifica para si. Irmão, tem que entender isso, porque senão você acha que a gente é arrogante e não me ama mais, né? Eu não aguento isso. Não, irmãos, a gente ama, mas só que a igreja não é para agradar homens, a igreja é para agradar o Senhor. Amém? Então vamos ouvir o que o povo está pedindo. Isso é Saul que faz. Isso é Arão que faz. E toda vez que esses caras ouvem o que o povo está pedindo, você vê a confusão que dá, né? Saul deu a confusão que deu. Arão deu a confusão que deu. Bezerro de ouro. Orgias, etc, etc, etc. Mas a revelação do Cristo, Paulo vai dizer em Efésios 1 que ela vem do Espírito. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, não foi uma pesquisa na internet, não, foi o céu que te revelou, Pedro, que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Então, olha o que a Babilônia faz, edifica para si. Então, querido, se você está, perdão, eu preciso ser direto, se você olha para a cidade, olha para a igreja, olha para a esposa e acha que a esposa tem que te servir, você está mais para a Babilônia do que para Nova Jerusalém. Tá? Para começar. Segunda coisa, uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Babilônia também fala de céu. Só que o negócio da Babilônia é o seguinte, ela edifica de baixo para cima. E a cidade santa, lá em Apocalipse, vem de cima para baixo. Vamos começar de baixo, da terra, oferecendo obras mortas para o Senhor. Como tem isso? E a gente acha que Babilônia é só. E aí a terceira característica para ficar só aí. Tornemos famoso o nosso ministério. Não, nosso nome. Vamos fazer uma catedral. Bota minha foto lá e da esposa do apóstolo. Né? Faz uma foto assim, né? Mostrando o anel. Bota o nome bem grande. E começa a falar mal das outras igrejas e diz que Deus só está ali onde você está. Isso é Babilônia. Isso é Babel, é confusão. Quando se edifica um nome para si. Parece que não aprendeu que Deus quer que nós tenhamos um único nome. Amém, amados? Glória a Deus! Quem é? Quem sou eu? Quem somos nós? São aqueles que abdicamos do nosso nome. Mateus 16, abre aí, Mateus 16, 24. Eu espero que você esteja anotando, não confie na sua memória. Porque você tem um dever de casa para fazer. Mateus 16, 24. Vamos ler só o versículo 24 e 28. Então disse, se alguém quiser, aos seus discípulos, se alguém... A primeira coisa, Jesus disse isso a quem? Aos discípulos, não foi para a multidão. Aos discípulos, entendeu aí, queridão? Discípulos, não foi para a multidão. Se Deus está dizendo para eu e você abdicarmos do nosso nome, é muito provável que Deus nos olhe como discípulos. Deus já nos entende que nós não estamos só indo atrás do pão e do peixe, não, a gente quer ouvir mais um pouco. Então ele disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, abdique, abra mão do seu próprio nome, da sua fama e de todos esses predicados, né? Todas essas consequências que vêm dessa fama. Agora você entende um pouco, presta atenção, deixa eu te contextualizar. Você entende o veneno que é algumas mensagens que exaltam o homem, com disfarçado de evangélico, você é cabeça e não cauda, você é isso, é aquilo, você não pode sofrer, você não pode passar dificuldade, senta na cadeira da bênção. Você entende que lixo é isso, irmãos?
Porque o diabo quer isso, exalte você, continue sendo chamado de Eva, continue tendo a sua vida separada de Deus, continue tocando o céu a partir da terra. E Jesus vai dizer, não é nada disso, negue-se a si mesmo. Amém? Querido, isso é tão sério, é tão grave, isso precisaria ocupar no nosso coração um lugar tão especial. Porque a igreja do Senhor está impregnada dessa teologia demoníaca, dessa doutrina de demônios. Eu não tenho tempo para te mostrar no texto, mas Paulo vai falar para Timóteo que é doutrina de demônios, e em 1 Crônicas também vai dizer que é doutrina de demônios. Desse evangelho fora de Jerusalém, desse evangelho fora do propósito de Deus, que não tem como foco a cidade de Deus, mas tem como foco o nosso benefício. Sabe qual é a minha esperança? É que você esteja sentado aqui e dentro do seu coração, ainda que você esteja em silêncio, dizendo, glória a Deus, eu quero isso para mim. E não que você esteja decepcionado, dizendo, ai meu Deus, que hora que chega a hora que eu vou ser abençoado nessa igreja? Querido, sabe por que eu não prego que você vai ser abençoado? Vou te explicar. Porque a Bíblia diz que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais na região celestial. Como é que eu vou te prometer uma coisa que você já tem, querido? Que você só precisa tomar posse. Como? Entra nessa fenda da eternidade. Entra na fenda dessa rocha. Vai para esse portal que vai te tirar da terra e te fazer entrar no céu. Quando? Agora. Ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão o Filho do Homem que está no céu. Sabe por que ele diz isso? Porque ele é a própria fenda da eternidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Aleluia. Tem que abrir mão do teu nome, irmão. Tem que ser limpo. Tem que esquecer essa doutrina de demônio que coloca você no centro. Irmão, nós já perdemos muitas pessoas na igreja, mas eu não vou mudar a mensagem. Se o centro é você, e você ainda não entendeu pelas escrituras que não é, você pode procurar outro lugar, que você vai encontrar um monte de lugar que coloca você no centro. Mas a Bíblia diz que Cristo é o centro de todas as coisas. Estou passando por dificuldade, conheça Cristo, coma do pão, beba do cálice, se alimente dele e depois você me pergunta se a sua vida mudou ou não mudou. Esse é o Evangelho, irmãos. Amém? Então vamos dar uma corrida. 2 Crônicas 7, 14 diz, não precisa abrir, esse povo que se chama pelo meu nome. Atos 15, 14, Tiago vai dizer assim como Pedro já havia dito, pelos profetas, que o Senhor ia nos gentios para buscar um povo, para que esse povo se chamasse pelo meu nome. Então, querido, você já não tem nome há muito tempo. Não é de agora. Porque Deus está te dando um nome mais excelente. Quem abre mão desse nome terreno vai voltar a ser chamado de Cristo. Como que você acha que na eternidade Deus chamava você? Quando Ele olhava e te via dentro de Jesus, dentro do Cristo. Sabe como Ele chamava? Filho. Meu Deus do céu. Ele não falava, meu filho, mas um monte de gente dentro. Ele chamava filho. E é isso que a gente está voltando a ser chamado. Nós estamos fazendo um caminho de volta, irmãos. Não para o Gênesis, mas para a eternidade. Aleluia. Tomara que você esteja entendendo isso. A gente não pode se separar de Jesus, de Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo 2. Vamos começar a terminar. Hoje vou ser rápido. Só para dar uma introdução.
Salmo 2. Esse Salmo 2 é algo tremendo, é muito atual. Ele vai começar dizendo que as nações conspiram e tramam, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero que você olhe o versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com a vara de ferro, tu os despedarás como um vaso de oleiro. De quem o Senhor está falando? Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. De quem o Salmo está dizendo? Beijai o filho, aleluia, para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele refugiam, bem-aventurado todos os que estão dentro dele, aleluia, bem-aventurado todos os que estão escondidos nele. Então o Salmo 2 diz que ele, o Filho, regerá as nações com vara de ferro no seu reino. Agora abra em Apocalipse capítulo 2. Versículo 25. O que tendes? Meu Deus, o que tendes? Só aqui, querido, a gente já derruba um monte de gente. Porque existe um monte de gente se dizendo igreja, que nem tem nada ainda. Mas olhe para mim, você tem algo, amém, irmãos? Você é um nascido de novo. Você é alguém que um dia Jesus alcançou. A pergunta é, o que você tem? Você já tem algo? Eu não estou dizendo se o Cristo está grande ou pequeno dentro de você. Mas a minha pergunta é, você já tem o Cristo dentro de você? Você sabe que nós nunca poderíamos ir até Ele, sem que Ele viesse até nós. Como que nós vamos voltar para Ele, sem que Ele venha até nós? Então o Senhor enviou o seu Filho, como uma âncora, para penetrar dentro de nós. Então o envio de Jesus e a obra de Cristo na cruz, faz com que Ele entre em nós. Amém? Mas agora não é só Ele em nós, essa âncora está sendo puxada, até que você, entende? Entrou a âncora, e quando vai puxando, você vai indo para Ele. Aleluia. Romanos 13, 11. Está na hora da gente despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Filipenses capítulo 3, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. E você sabe quem faz prosseguir? É Ele puxando essa âncora. Agora eu te pergunto, essa âncora já entrou em você? Porque você não pode ir para Cristo sem que Ele esteja em você antes. Sabe, irmãos, eu tenho pensado sobre isso. Nós estamos nos desgastando, querendo discipular aqueles que a âncora ainda não entrou. Nós estamos falando para eles, venha para Cristo, mas a âncora nunca entrou em você, rapaz. O que você teve foi uma emoção num culto de domingo. Como você sabe disso?
Você não está indo em direção a Ele. Por que Jesus compara os discípulos a pescadores de homens? Porque a outra figura é o anzol que vai, é a rede que é lançada, e agora ele vai puxar a rede. Se não pegar o peixe, a rede vem sozinho. O peixe continua vivendo no seu mundinho lá, que ele escolheu viver. Aonde ele nasceu, no pecado. Porque é assim, o peixe nasce na água e você nasce no pecado. Você é criado em Deus, mas o pecado fez com que eu e você já nascêssemos de uma fonte desligada de Deus. Você não nasceu do Adão com a mulher dentro, você nasceu da Eva, que já estava separada. É por isso que agora ele precisa te pescar. Quem está entendendo isso? E por que é que você não está vindo em direção a ele? Talvez você ainda não esteja na rede dele. Talvez a âncora não tenha penetrado no teu coração. Talvez a experiência que você tenha entrado numa igreja. Você acha que no meio de nós não existem pessoas, membros de igreja, que não são nascidos de novo? Claro que existem. Você é nascido de novo. Você é alguém nascido de novo. É fácil descobrir como. Ele vai puxando. E você vai chegando para perto dele. E sabe quando essa história vai terminar? É quando a âncora sai. E aí a gente pode chamar a âncora de ministério, pode chamar de o que for. E você já tiver entranhado nele. Ele em vós, para que você esteja nele. Por isso que Colossenses vai dizer que é Cristo em vós, não é a glória, é a esperança da glória. Então dentro da igreja existem todo tipo de gente, irmãos. Mas também tem aquele peixe que fica brigando com o anzol, já viu? Quem lembra disso? E às vezes não dá para pescar o peixe, porque senão... Conversa com o pescador, ele vai te explicar quantos pescadores abrem mão do peixe, porque senão vai prejudicar toda a pescaria que tem que fazer ainda. Vai quebrar o instrumento. Porque o peixe fica brigando, ele não quer sair do seu ambiente. Ele nasceu no pecado e ele gosta do pecado, ele quer continuar no pecado. E o Senhor está dizendo, eu quero te trazer para mim. Aleluia! Então, glória a Deus, porque esse pelo menos já foi pego. É por isso que quando você vai ver em Mateus capítulo 4, você vê 2 discípulos lançando a rede e os outros 2 consertando a rede. Você já viu isso? Porque ministérios precisam estar preparados para pegar o peixe e trazer o peixe. Estou falando para um monte de peixinho rebelde aqui, né? Está brigando contra o anzol, né? Você não quer vir para ele, né? Você gosta do ambiente que você nasceu. Te faz bem, te traz segurança. Deixa eu viajar um pouco mais. O que acontece quando o peixe sai da água? Morre. E você tem medo de entregar a sua vida. Mas Mateus 16 diz que quem entregar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que tendes? A minha pergunta é, o que é que você tem? Responde para você mesmo. Se você já está na rede, irmãos, como ministro responsável, eu vou lutar para te trazer. Mas talvez vai ter uma hora que você não queira vir. Por que você acha que a rede rompia? E Deus, por que você acha? Quem que você acha que rompia a rede?
Vou te explicar quem rompe rede. Quem rompe rede é peixe rebelde. Assim também como quem quebra ministério são ovelhas rebeldes. Quantos estão entendendo isso? Eu espero que você não seja. Eu espero que você seja um peixe que se submeta. Irmãos, isso é tão lindo. Pesquei a noite toda. Tentei pegar a noite toda e não consegui nada. Ai. Aquela vozinha, lança na banda direita. Mas sabe quem foi aquela voz? É o mesmo que diz, haja e ouve. O peixe ouviu e falou, é ele, é ele. Meu pai, é ele chamando. Não é mais o Pedro caído, não é mais o João, é o Cristo. É o haja de Deus. Eu vejo uma revolução dentro da água. Meu Deus, Ele está me chamando. O Criador, a fonte da minha vida, aquele que me escolheu desde o princípio, aquele que me criou, que me trouxe para a existência, está me chamando. Vem para o barco. Sabe o que aconteceu? Bem, você sabe, né? Ai, meu pai. Eu quero ir. Por que você não é igual esse peixinho, rapaz? Esse peixinho que tem ouvido a voz dele dizendo, vem, vem porque eu quero te pescar para mim. O que tendes? Irmãos, eu preciso ser bem sincero, tem muita gente no meio de nós que nem tem nada. Meu irmão, você vai deixar de amar essas pessoas? Não, diante de Deus, vou continuar amando. Você vai deixar de orar? Não. Você vai deixar de cuidar? Não, mas eu não vou morrer por causa deles. Eu não posso pregar o reino, pregar a vida de Deus, o retorno a essa eternidade, se essa âncora ainda não penetrou no teu coração. Quem sabe hoje não é um bom dia para essa âncora entrar no seu coração. E você vai ver que a partir de amanhã você já vai dar um passinho para frente. Eu fumava 50, pastor, agora estou fumando 48, aleluia, está vindo para frente, até o dia que vai ser perfeito, porque a Bíblia diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, amém? Eu não tenho problema com crente que peca, eu tenho problema com crente, aliás, não posso chamar de crente, eu não tenho problema com gente que peca, eu tenho problema com gente que não para de pecar nunca. Rapaz, você era de um jeito, diz que veio para Jesus e continua fazendo as mesmas coisas e até algumas coisas piores do que fazia? Não, essa âncora não te pegou ainda, mas eu profetizo, irmão, que hoje essa âncora vai te pegar, essa âncora vai te pegar. Aleluia! Glória a Deus! Como que eu sei que essa âncora pegou? Bota a mão no teu coração. Existe um fogo queimando em meu peito. Está queimando aqui. Eu estava fazendo um casamento, alguém falou, né? Alguém bem... E ele falou assim, tinha um negócio dentro de mim. Eu falei, é a âncora, né, Gustavo? Que entrou, pegou. Porque essa âncora pega pela graça. O peixe não está lá assim, me pesca, não. De repente, diga comigo, de repente ele vem e me abraça e me cheira. Agora, se você vai, querido, ou não, para dentro dele, vai depender do tamanho de entrega que você dá a ele. Por que você não se entrega a ele? Eu quero ser um peixinho assim, nadando, peixe-espada, brigando com todo mundo lá dentro. Mas quando a rede me pegar, e eu ouvir aquela voz, lança na banda direita, meu Deus, arrepiou aqui. Você acha que eu não arrepio? Eu arrepio também. Arrepiou. Aí o que o peixe-espada faz? Chega, me leva para dentro de você, Senhor.
Entendeu? O que é que você tem? Dá para pregar 50 minutos com uma frase. O que tendes? Já viu, né? Vou abreviar aqui, vou pular. Retém até o fim. Por que ele diz retém? Porque muitos têm e vão perder. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Continua acreditando nessa baboseira. Retende até o fim. Malaquias 4:2, ele traz a salvação debaixo das tuas asas. 1 Pedro 1:5, ele vai revelar a salvação do último tempo. 2 Timóteo 2:10, aos eleitos, Paulo ora dizendo para Timóteo, eu oro para que eles sejam salvos. Hebreus capítulo 9, último versículo, se eu não me engano 29, vai dizer que quando ele vier a segunda vez, quando o sacerdote sair do Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, ele vai esperar um povo, encontrar um povo que o aguarda para a salvação. Mateus 24:13, perseverar até o fim, para que seja salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tá bom. Continua acreditando nisso. O que tendes, retenha até o fim. E o que você vai ganhar retendo até o fim? Até que eu venha. Está aqui escrito. Ao vencedor. Você lembra de Salmo 2? Que vai reger com vara de ferro? Ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com a vara de ferro as regerá. Tem dois regendo com vara de ferro no reino? Não, diga para o seu irmão assim, só tem um regendo, é o cabeça e o corpo. Aleluia! Agora fala assim, como é que Deus chama? Filho. Vira para o seu irmão, dá uma piscadinha e fala, filho. Nações, beijem o filho. Vai lá para Apocalipse 21:24. As nações andarão debaixo da luz da nova Jerusalém. Meu Deus, não tem como te explicar mais explicadinho. Cristo é o Senhor. Amém? Terminando. Mateus 1:17. Aliás, vamos ler Mateus 1. Você vai descobrir para que serve genealogia hoje. Mas você precisa contar comigo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vem comigo aqui, irmão. Abraão gerou Isaac. Pega aí no dedo aí. Você vai precisar de 14 dedos. Usa 4 do teu pé, tá? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Judá gerou Pérez. Aí fala Zerá de Tamar. Mas Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. 10. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. 12. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Diga comigo, 14. Amém. O rei Davi gerou Salomão. Então vamos começar a segunda linhagem. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. 10. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. 12. Amon gerou Josias. 13. Josias gerou Jeconias. E seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Diga comigo, 14. Vamos começar outra. Depois do exílio, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim.
Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, 10. Matã gerou Jacó, 11. Jacó gerou José, 12. E José gerou Jesus, 13. Que se chama o Cristo. Agora leia o 17 comigo. Assim a soma das gerações. De Abraão até Davi foi? De Davi até o exílio da Babilônia? E do exílio da Babilônia até Jesus? Não, até Cristo, 14. Mas o problema é que até Jesus só tem 13. Jesus gerou o Cristo. Como é que se nasce uma criança na barriga de uma mãe? Primeiro sai o cabeça. E depois sai o corpo. Você é o Cristo gerado na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a todos ele sujeitou ao cabeça e deu ao cabeça a igreja, que é o complemento. Fala assim, o cabeça não pode reinar sozinho. Você lembra? E os abençoou e lhes disse, agora precisa do complemento, que é o seu corpo, a igreja. Você é o Cristo gerado na cruz do Calvário, que vai se unir ao cabeça e que vai governar todas as nações da terra. Aleluia! Glória ao Senhor! 14 com 14 com 14. 42. Sabe o que é 42? 6 vezes 7. Fique de pé. E diga assim para o seu irmão: 6 fala do homem. 7 fala do perfeito. Então diga assim: o homem perfeito. O varão perfeito. Aquele que toda a criação está aguardando para dominar sobre ela. Aquilo que Adão não conseguiu fazer por causa do pecado, Cristo e a sua igreja. E qual é o nome desses dois? Cristo.